Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa Maratona de Vestibulares 2025. E hoje a gente dá início à nossa quarta ON de Biologia e Química. O que consta essa quarta ON? A quarta ON é uma oportunidade de você ter os melhores professores, o melhor conteúdo para você adquirir a sua aprovação em medicina, seja ela para UVV, seja ela para EMESCAM, seja ela para UNESC, seja ela para FAESA. E hoje eu conto, só hoje não, todas as quartas, eu conto com a participação dela, a professora Kézia. Professora Kézia, seja bem-vinda. Olá, gente, boa tarde. Vamos lá, para mais uma maratona de estudos aí. E é isso, pessoal. Professora Kézia de Biologia, eu, professor Rodrigo de Biologia, conhecido também como o vidente da medicina. E já o vidente da medicina vai surgir aí com algumas dicas que vai mexer com as estruturas aí dos professores de biologia do estado do Espírito Santo, porque o vidente da medicina, ele te entrega tudo, e já o vidente da medicina ele vai aparecer aí também nas nossas lives. Vamos embora então? Vamos começar? Bora! Pessoal, foi enviado para vocês um material. Você que está assistindo essa live, que gostaria de participar do nosso grupo de estudo do Quarta ON e adquirir um material didático para você tentar resolver as questões, para a gente estar discutindo aqui, é super importante. Se você tiver um interesse, basta fazer o comentário no chat, tá? Deixando também, a gente vai deixar o número do RM Biomédica para você entrar em contato conosco, para a gente estar enviando o link para você poder participar do grupo de estudos. Então vamos lá, a gente vai começar falando um pouquinho das faculdades de medicina, daqui do estado do Espírito Santo. Vamos começar falando da UVV, que é a universidade aqui do município de Vila Velha. Que vai abrir os vestibulares, dessa vez. Perfeito. A Kézia colocou que vai abrir os vestibulares dessa vez, tá? E a Universidade de Vila Velha, ela se encontra na mesma cidade onde que é a sede presencial e a sede do nosso estúdio, aqui em Vila Velha, na Avenida Champagnat, no coração de Vila Velha. Então vamos lá, O UVV vem aí, vestibulares agora no finalzinho de abril. E o que esperar, Kézia, de química aí? A UVV, ela veio fazendo mudanças aí no vestibular dela ao longo do tempo, e tá prometendo mais mudança, Vamos ver como é que vai ficar. Mas ela é uma prova bastante conteudista, então ou você sabe conteúdo ou você realmente não consegue se sair tão bem nessa prova. Então ela é uma prova extremamente conteudista, ela é uma prova que cobra muita base da química, que é às vezes o que a gente deixa pra lá, porque isso é muito fácil. Então ela é uma prova bem da base realmente, E eu preciso saber os conceitos básicos realmente. Então, assim, ter uma base da química bem estruturada ajuda bastante, a realização dessa prova, Temos uma discursiva da UVV que é relativamente grande, em relação às outras, pela questão de número de questão, Temos 5 questões de cada disciplina, Biologia e Química, com letra A, B, C em todas. Então, acaba ficando uma prova, às vezes, muito cansativa, porque dá para cobrar muito assunto, já que eu tenho tanta questão. Então, assim, tem que ter uma preparação muito boa, realmente, na parte discursiva, a redação também. Mas, pelo menos na parte da química, ela é uma prova que realmente cobra muito a base, o conteúdo básico também, além, de outros conteúdos. Perfeito. Já na biologia, é uma prova, ela não tem um nível de dificuldade alto. Ela é uma prova tranquila de se fazer. A UVV, ela prometeu, que
as questões elas viriam, né, com mais contextualizadas, mais né? contextualizadas, com o tamanho de questões de textos informativos menores, né? E a gente teve a reunião, a gente participou da reunião junto com a UVV e eles... Mudando o gabarito, né? Que teve muita reclamação no espaço do até, gabarito. Né, nesse questão de questões anuladas, melhorou bastante. Muito. E isso graças a esse contato que a universidade... ela abriu o seu espaço para ouvir nós de cursos, né? Nós de cursinhos, nós escolas específicas de preparação para medicina. Isso foi muito bacana, foi uma crescente muito boa, isso, né? Que a UVV, né? A UVV aí, parabéns aí, né? Pela essa oportunidade que tem dado a nós cursinhos. De estar ouvindo, né? Todas as propostas que os alunos que acabam fazendo, na maioria das vezes, essas propostas, porque são vocês que estão lá fazendo a prova, né? E a UVV está disposta a ouvir isso cada vez mais. E vamos lá. Biologia, como eu estava falando, as questões de biologia são níveis intermediários, tá? São questões tranquilas de se resolver. E a gente vai fazer o que com vocês nessa quarta ON? A gente vai estar trabalhando temas, né, relevantes para essas faculdades, tá? É claro que a gente não vai aprofundar muito, porque é um curso muito rápido, tá? São dicas e orientações para vocês, tá? Caso o aluno ele tenha interesse em se aprofundar, a gente vai estar abrindo pós-carnaval agora as inscrições online para o curso online intensivo de biologia, química, matemática e redação. Então você, aluno que tem o interesse, você que mora em Linhares, mora em Colatina, de São Mateus, inclusive, né, sejam bem-vindos, né? Eu sei que tem alunos de fora também daqui da Grande Vitória. Você vai ter essa oportunidade de ter os melhores professores, a melhor equipe, o melhor material didático e, é claro, garantir a sua aprovação. Por quê? Aqui no RM Biomédico nós temos 95% de aprovação. Então, você está procurando um curso, quer ser aprovado? O momento agora, a hora é agora. Então, vamos lá? Vamos começar com a biologia, a gente vai bater um bate-papo, né? Vamos alternar também as questões, uma biologia, uma com a professora Kézia de química, e assim a gente vai aproveitar essa tarde, ok? O chat está liberado, caso você tenha alguma pergunta. Vamos lá? Então a gente começa com a questão de citologia, com a questão número 1. Questão número 1, galera, olha só. Que processo provavelmente estaria ocorrendo em grande extensão em células cuja a membrana celular apresenta microvilosidades? Vamos lá, pessoal. Microvilosidade é um tipo de especialidade de membrana. Toda célula possui membranas. Logo, ela possui algumas especialidades, ok? E essas especialidades faz com que uma célula consiga interagir com a outra ou com o meio que a circunda. Tudo bem? Continuando. Então, que processo provavelmente estaria ocorrendo em grande extensão em células cuja a membrana celular, também conhecida como membrana plasmática, é importantíssimo aqui sobre membranas, inclusive na prova da UVV, eles gostam de cobrar sobre tipos de transporte entre membranas e também a parte
bioquímica. Ou seja, a composição química da membrana plasmática, a famosa bicamada fosfolipídica associado com proteínas, ok? Então, ele quer saber cuja membrana celular apresenta microvilosidades. Letra A, desintoxicação de drogas? Não, porque essa aqui é característico da organela retículo endoplasmático liso, como também os peroxissomos. Então, quem realiza a desintoxicação, né, de drogas é o retículo endoplasmático liso e os peroxissomos. Ambas organelas são encontradas em grande quantidade em nosso fígado. Letra B, secreção de esteroides? Também não, porque se eu falo de secreção, eu estou me referindo à eliminação. E quem faz o processo de secreção é a nossa organela complexo de Golgi, ok? Então aqui também eu elimino a letra B. Letra C, síntese de proteína também não é a função da membrana que tem microvilosidade, e sim, isso daqui é a função da nossa organela ribossomos, como também o retículo endoplasmático granuloso, que alguns conhecem como retículo endoplasmático rugoso. Então, também não pode ser a letra C. Letra D, catabolismo. Lembrando que catabolismo é um tipo de metabolismo. Então, o nosso metabolismo ele é dividido em catabolismo, que vem de destruição. Eu vou destruir uma molécula, eu vou destruir um polímero para formar os monômeros. E aí esse monômero ele vai ser absorvido pela célula. Então eu tenho catabolismo, que é destruição, e eu tenho anabolismo, que é a construção. Ou seja, de monômeros eu vou transformar em polímeros. Então quem faz o processo de catabolismo é a nossa organela mitocôndria. A famosa, né, produtora de energia. Então aqui eu elimino, ficando aqui a letra E, né? A membrana celular, que tem especialidade de membrana microvilosidade, ela exerce um papel de absorção. Aí eu abro parênteses para vocês. Intestino delgado, absorção de nutriente. Então, o intestino delgado, ele é rico em células com microvilosidades. Então, a questão número 1, gabarito aí, letra E. Perfeito? Pode colocar as dúvidas, as perguntas no chat, hein? Lembrando, gente, vou só complementar aqui, né, o que o professor falou. Não posso falar muito da biologia, mas trazendo para o lado da química, né, junto com a bioquímica. Isso daí. Questão aí que ele estava falando, né, da microvilosidade, da membrana celular, da bicamada fosfolipídica. Isso tudo, né, dentro da química também, a gente associa isso com as interações entre as partes polares, apolares, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui na parte de química, mas dá para associar esses dois conteúdos também. E a UVV, ela gosta muito de cobrar a bioquímica dentro da química, e às vezes é um conceito de biologia, mas ele quer que você faça uma associação aí, né, com uma molécula, aonde está fazendo essa absorção, porque ela então fica bastante de olho nisso aí. Beleza? Então vamos lá para a primeira questãozinha de química, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de ligações químicas, falar um pouquinho dessas interações aí, né,
que esse é um assunto muito cobrado, principalmente na UVV. Então vamos lá, questão 1 de química. Né? Tem um textinho muito parecido com os textos da UVV, que são bem grandes. Né? Esse daqui eu precisava ler algumas partes do texto que iam me ajudar na minha resposta. Então ele está falando o seguinte, leia o texto a seguir. Em um forno micro-ondas de uso doméstico, a ação de conhecimento advém da interação entre o componente de campo elétrico da radiação e das moléculas polares. Então ele fala que, de fato, para eu cozinhar um alimento, eu preciso que ocorra uma interação desse campo elétrico do micro-ondas com as moléculas que são polares. Então aí, ó, a interação, eu já tenho que saber o que é uma molécula polar. Porém, a radiação produzida pelo forno, ela não é absorvida pelas moléculas apolares, ou seja, os compostos que vão ser apolares ali dentro, eles não vão sofrer esse processo de cozimento. E aí ele continua. Por isso que ao cozinhar um alimento rico em água em um recipiente de vidro, o alimento cozinha e a água, né, polar, ela é aquecida de modo que cozinhe o alimento. Já o vidro, que possui moléculas apolares, não apresenta elevação de temperatura considerável. O pouco que aquece é por condução, ou seja, o alimento ele vai ser aquecido e aí, consequentemente, o vidro também vai aquecer. Não é que o vidro esteja sofrendo um processo de cozimento. O texto descreve o funcionamento de um forno micro-ondas de uso doméstico, mas a utilização desses fornos em química analítica são utilizados por muito tempo já, e já é conhecido desde a década de 70. Na indústria, micro-ondas são amplamente usados em escalas comerciais na preparação e secagem de produtos alimentícios. E aí ele vem para a questão agora. Então o texto foi só para a gente interagir o que está acontecendo. Considere um laboratorista que dispõe de um forno micro-ondas e ele precisa aquecer 3 materiais A, B e C, usando como solvente para cada material as seguintes substâncias. Então, ele está usando o tetraclorometano, o metanol e o clorofórmio, respectivamente. Ao utilizar o forno de micro-ondas, o laboratorista constará que alguns solventes serão aquecidos pela radiação do forno e outro não. Nesse caso, quais que serão aquecidos? Então, primeira coisa, eu preciso conhecer a polaridade dessas moléculas, do tetraclorometano, do metanol e do clorofórmio. Se a gente avaliar o tetraclorometano, ele é uma molécula, né, de carbono ligado a 4 átomos de cloro. E aí a gente faz essa análise de polaridade através do Mi resultante da molécula, de uma análise vetorial. E se a gente olhar, nós temos 4 vetores que estão saindo do carbono para o cloro devido a diferenças de eletronegatividade entre esses átomos. O cloro é um elemento mais eletronegativo que o carbono. Então, se a gente olhar, esses 4 vetores, eles são iguais. Ou seja, eu tenho um Mi resultante, que nada mais é que um somatório desses vetores, igual a 0. Ou seja, essa molécula, ela é uma molécula apolar. E conforme o texto, a gente viu que moléculas apolares, elas não absorvem essa radiação, ou seja, essa molécula ela não vai ser, né, aquecida, ela não vai ser, né, cozida, vamos dizer assim. Quando a gente avalia o metanol ele é um álcool, o menor álcool que nós temos. Então, é o carbono, né, que vai estar ligado aí a uma hidroxila e a 3 átomos de hidrogênio. Se a gente for fazer a mesma análise vetorial, entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Porém, entre carbono e oxigênio, o oxigênio é um elemento mais eletronegativo. Ou seja, o Mi resultante aqui seria diferente de 0. Logo, essa molécula ela é uma molécula polar. A gente poderia avaliar também que álcoois pequenos, né, até 3, 4 carbonos em geral, eles são moléculas polares. Álcools maiores, aí eles já vão ser apolares. E, por último, nós temos o clorofórmio. Carbono também, ligado a 3 átomos de cloro e 1 átomo de hidrogênio.
Fazendo uma análise aqui, tem que tomar cuidado, porque aqui eu vou ter 3 vetores entrando no carbono e eu vou ter um vetor saindo do carbono para o cloro. Ou seja, somatório desses vetores também vai dar diferente de zero, molécula polar. E aí, cuidado, às vezes, com a geometria. Todas essas 3 geometrias que nós estamos analisando é uma geometria tetraédrica. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes eu só decoro que geometria tetraédrica é apolar. Eu preciso avaliar quem são os elementos que estão ligados nesse tetraedro de fato para fazer essa análise. Ou seja, as únicas moléculas que vão ser aquecidas são as moléculas polares, que vai ser o metanol e o clorofórmio. Então, se a gente avaliar a letra A, né? Nesse caso, serão aquecidos o tetraclorometano? Não, ele não é aquecido. O metanol mais o clorofórmio e o tetraclorometano? Não, tá errado. Letra C, o metanol e o clorofórmio mais o tetraclorometano? Não. Me dando aí como alternativa, então, de fato, letra C como resposta, ok? Então, aqui a gente avaliou interação, polaridade, geometria, min resultante, para a gente conseguir realmente chegar aí na resposta da nossa questão. Caramba, questãozinha. É importante aqui, Kézia, que a gente na biologia, na bioquímica, a gente trabalha também essa ligação, essas 4 ligações que o carbono, né, ele realiza. Muito, fala muito disso. E eu não esqueço disso, porque a Kézia já vinha falando com vários alunos aqui do curso. Vocês têm que aprender a contar os carbonos. Isso cai na prova e cai muito. Tá, maravilha. Pessoal, o chat está aberto, tá? Alguns alunos estão se manifestando ali. Eu pedi, né, que vocês colocassem de qual é o município que vocês estão falando, né, que vocês interagem, né, com a gente. A Larissa aqui se manifestou, a Emanuele, a gente está aguardando aqui. Desculpa. Ao vivo é assim mesmo, tá? Tivemos um problema aqui no som. Ao vivo as coisas acontecem. Vamos lá então agora. Biologia agora, voltando com a questão de número 2. Outra questão de citologia é a temática da nossa aula de hoje e ela fala o seguinte: a análise de uma lâmina histológica, né, com células de escama interna de bulbo de cebola. Perfeito. Aqui ele está falando bulbo de cebola. A gente vai estar abordando aqui a famosa célula vegetal. Perfeito? Permite a identificação deste material como sendo de origem vegetal para observação de. Ele quer saber nessa questão o conhecimento seguinte: se você consegue conhecer, se você tem o feeling, né, de conhecer, distinguir uma célula vegetal, ou seja, quais as organelas, quais as estruturas específicas de uma célula vegetal. Vamos lá? Nucleolo e cloroplasto? Não. O nucleolo, ele vai ser encontrado, tá, em células eucarióticas. Só que as células eucarióticas não são exclusivo de células vegetal. Então, já elimino a letra A. Vacúolo e lisossomo também não, né? Alguns autores, pessoal, presta atenção, abordam que o lisossomo, ele não é encontrado em célula vegetal, tá? Então, alguns autores desconsideram, falam que o lisossomo, ele não é encontrado em célula vegetal. E o vacúolo, eu tenho sim, né, vacúolo em célula vegetal, só que em células fúngicas,
em células de protozoários, eu vou encontrar também vacúolo. Então, não é exclusivo de célula vegetal. Então, eu elimino. Letra C, cloroplasto e parede celulósica. Aqui, ó, a gente já mata aqui o nosso gabarito, letra C, ok? Então, cloroplasto é a organela responsável pela captação da luz para a realização do processo de fotossíntese. E parede celulósica, característica também de célula vegetal. Membrana celular eu vou ter também em todas as outras células, então eu desconsidero. E vacúolo, ele não é exclusivo de célula vegetal. Inclusive, o vacúolo de célula vegetal aqui nós chamamos de vacúolo de suco celular. Então, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar em grande quantidade água, mais algumas substâncias dissolvidas. Por que eu vou encontrar substância dissolvida? Água, principal característica, solvente universal. Então, eu vou encontrar ali substâncias ali dissolvidas. A professora Kézia olhou para minha cara, tipo assim, porque é uma característica. Na bioquímica, nos compostos inorgânicos, a gente fala das propriedades da água. E a propriedade mais conhecida, né, solvente universal. Então, gabarito aí da questão número 2, letra C de casa. Uma questãozinha simples, uma questão de que você tinha que ter uma noção de organelas celulares. E aí, vamos lá para a questão 2 de química, que parece uma questão de biologia, que eu trouxe aí, né? Da micela orgânica, o né? lipossoma, né? Uma molécula polar e apolar. Então, tá vendo como os conceitos, né, eles se misturam bastante. Isso é importante, galera. Olha só, preste atenção nessa correção, nessa aula que a Kézia vai dar agora aqui, tá? Porque isso é questão multidisciplinar. Isso aí. Tá? Então, tem conhecimentos, porque a nossa célula ela é uma bicamada fosfolipídica. Que é o que está mostrando aqui na questão, na figura. E ali tem os lipídios, as cabeças, que são hidrofílicas, aí tem a cauda, que são hidrofóbicas. Isso aí, tá tudo nesse texto, ele já está falando que está no texto já. Porque foi a nossa aula dos alunos do presencial, do curso extensivo, quem está aí presente, né, a Larissa da turma noturna aí, ela está presente em nossa live, foi abordado isso, né? Inclusive na última aula, quando a gente estava estudando sobre lipídios, a classificação de lipídios, quando a gente abordou aí os fosfolipídios. Então, para vocês entenderem como que a biologia ela está atrelada ali à química. Ao estudo da química. Bora lá então com a Kézia, então com a questão número 2. Isso aí, vamos lá. Ele começa, né, falando, os carreadores lipossômicos têm sido aceitos clinicamente no tratamento de câncer, visto que eles alteram a farmacocinética e a biodistribuição dos fármacos antineoplásicos. Um dos complexos lipossomas mais utilizados atualmente no tratamento de câncer é a doxorubicina lipossomal, formada pela doxorubicina encapsulada no interior de um lipossoma, cuja cavidade interna e superfície externa são polares e cuja porção interna de sua parede é apolar. Foi o que o Rodrigo acabou de falar. Ele está mostrando que eu vou ter uma cabeça, que é uma cabeça polar, e eu vou ter uma cauda, que ela é apolar. E aí eu faço, né, essa micela que ele está mostrando aqui. E aí ele mostra, né, e ele fala que a doxorubicina, ela está encapsulada dentro desse lipossoma para poder fazer o carreamento aí, né, dela dentro do nosso organismo. E aí ele pergunta, o complexo lipossoma-doxorubicina é viável, pois a doxorubicina se estabiliza no interior do lipossoma por interações hidrofóbicas,
Se ele está dentro do lipossoma, ele está em contato com a parte polar da molécula. E ele está falando hidrofóbica, ele está falando da parte que não gosta de água, ou seja, da parte que é... Que tem medo, né? Que tem medo, que tem fobia. Perfeito. A polar. Então, eu não podia ter essa doxorubicina dentro desse lipossoma. Então, a alternativa A está errada. A alta lipofilia da doxorubicina faz com que ela seja mais estável na parte externa do lipossoma. Lipofilia é quando eu tenho atração, quando eu gosto. Mas quando eu gosto de quê? De gordura. E aí, para eu gostar de gordura, novamente eu preciso ser apolar. E não é o que está acontecendo com a doxorubina, porque ela está na parte de dentro do lipossoma, em contato com a cabeça, que é polar. Então, a letra B, ela também está errada. Letra C. As ligações de hidrogênio fazem com que a doxorubicina se estabilize na cavidade hidrofílica. Ser hidrofílico é ter uma afinidade por água, ou seja, ser polar. E o que é a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio, eu vou até aumentar aqui a figura para ficar melhor para a gente poder mostrar. A ligação de hidrogênio é quando eu tenho o meu amiguinho hidrogênio ligado a átomos de oxigênio ou nitrogênio. Então, nessa molécula, eu tenho várias ligações de hidrogênio ali dentro, mostrando que, de fato, eu sou uma estrutura polar. Mas vamos avaliar a letra D e a letra E. As ligações de hidrogênio são fracas? Não. Ligação ou interação de hidrogênio são interações extremamente fortes, né? Por isso que a gente tem as características da água, mesmo sendo uma molécula tão pequena, com características tão acentuadas, tão diferenciadas, tudo por causa da presença da ligação de hidrogênio. Então, a letra D, de fato, ela está errada. Letra E. As forças de Van der Waals fazem com que a doxorubina fique presa dentro da parede do lipossoma. Forças de Van der Waals, elas são forças extremamente fracas e de compostos normalmente apolares, o que não é o caso da doxorubina. Ou seja, gabarito dessa questão, letra C. Beleza? Questãozinha aí de química, tá? Mas com biologia, com bioquímica. E os meus alunos já ouviram muito mesmo eu falar aí da micela orgânica, principalmente aí que a gente consegue observar, né, no nosso quintal aqui de casa, que é na nossa praia, né, no mar, né, a famosa micela orgânica, aquela espuma amarelada que dá ali na beira da praia, né, que são animais em decomposição e vão liberando essa camada aí de gordura. Falamos disso hoje na aula, quando a gente estava falando de separação de mistura, flotação. Tratamento de água e esgoto, eu jogo um produto para poder formar aquela espuma, para tirar a matéria orgânica da água e continuar aí meu processo de tratamento, né, para a água voltar limpa para a gente novamente, né? Maravilha, Kézia aí, ó, biologia e química sempre aí de mãos dadas, né, nas questões aí dos vestibulares. Isso aí. Vamos lá, pessoal, tá muito corrido, o que vocês estão achando? Alguma pergunta aí no chat? Nada? Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá, perfeito. Vamos lá então para a questão de número 3 de biologia. Lembrando, biologia, citologia e químicas, ligações químicas, tá? Toda quarta-feira a gente vai estar trazendo uma temática e a gente vai estar trabalhando essas questões com vocês, ok? Lembrando que para você aí de casa poder participar e receber esse material, você precisa estar conosco no nosso grupo no Telegram, ok? Vamos lá, questão de número 3. No esquema estão representadas etapas numeradas de 1 a 3. Então tem aqui, ó, 1, 2,
3. De um importante processo que ocorre no interior de células de imunidade. Abra um parêntese para vocês, lembrando que células de imunidade, elas se dividem em granulócitos e agranulócitos. E aí, é claro, dentro de células granulócitos e células de imunidade a granulócito, existem outros tipos celulares, que isso não vem ao caso agora, tá? E isso a gente aprofunda no nosso curso intensivo, porque você precisa saber os tipos de células de defesa, células de imunidade. Só que neste caso aqui, a minha célula, como mostra no processo 1, ela está fazendo um processo que nós chamamos de fagocitose. E a fagocitose de uma molécula o quê? Grande. E quem faz a fagocitose de molécula grande, célula de defesa, é a nossa célula de defesa denominada macrófago. Beleza? Bom, se eu estou captando algo, estou digerindo algo, logo eu tenho que fazer o que no final? Eu tenho que eliminar. E o processo de eliminação nós chamamos de plasmocitose ou exocitose, que no caso aqui é o processo 3. Tudo bem? Bom, batendo o olho nessa célula, a gente precisa saber o quê? O nome das organelas. E aluno do RM Biomédica já aprendeu, né? Ou aqueles alunos do curso extensivo ainda irão aprender. Aqui eu tenho o meu retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como retículo endoplasmático granuloso. Perfeito? Função: produção de proteína e o transporte. Repare então que essa proteína está sendo produzida e ela está sendo encaminhada para uma outra organela que é o nosso complexo de Golgi. Ok? Esse complexo de Golgi, ele tem duas faces. Eu tenho uma face chamada face cis e eu tenho uma face chamada face trans. O nome já fala trans. Algo vai sair o quê? Transformado. Então, se eu estou face cis, C de captura, se eu estou capturando algo como mostra no desenho, ela vai sair do outro lado transformada dentro de uma vesícula, porque a função do complexo de Golgi é produzir secreção, e essa secreção vai ser rica em enzimas digestivas. Então aqui eu tenho o nosso lisossomo. Ok? Lisossomo primário não tem enzima digestiva, lisossomo secundário presente em enzima digestiva. E aí vamos lá resolver a questão. As etapas que correspondem 1, 2 e 3, respectivamente. Então, primeiro ele quer saber das etapas. E depois as organelas representadas estão corretamente listadas em, vamos lá, absorção de aminoácido? Não, porque aminoácido é uma micromolécula e ele está falando de macromolécula. E não é a síntese proteica
não está correspondente na etapa 2. Quem faz a síntese proteica é a nossa organela ribossomo, que no caso nem está presente aí. Então aqui eu já elimino a letra A. B, fagocitose. Perfeito, aqui ó, na número 1, fagocitose de macromoléculas, perfeito. Digestão celular, sim, ó, aqui na número 2 eu tenho o lisossomo secundário. Então ele está realizando o processo de digestão celular. E depois na 3, a plasmocitose, sim, também, né, processo denominado de exocitose. Então eu vou estar eliminando o quê? O resíduo. Então até aí, ok. Vamos ver as organelas. Retículo endoplasmático, sim, que no caso aqui é o retículo endoplasmático rugoso. O outro, complexo de Golgi, perfeito, ó, complexo de Golgi. E a número 2, né, essa organela aqui que a gente está vendo aqui, que está fazendo a digestão, é o nosso lisossomo secundário. Então, o gabarito da questão número 3 de biologia, letra B de bola. A letra C eu elimino, sais minerais, ele fala de cloroplasto, de organela, não tem nada aqui, né? Mitocôndria e vacúolo também eu posso eliminar, então aqui essa questão eu elimino. E a letra E eu elimino também, porque não tem mitocôndria, então já elimino a questão toda. Então, gabarito aí, questão número 3, letra B de bola. Questão super fácil, tá, gente? Lembrando que a UVV em específico, ela adora cobrar organelas celulares, ok? Como também a Fundep, você de casa aí que vai fazer a MScan. Isso aí. Vamos lá então para a questão 3 de Química? Falar um pouquinho dos compostos iônicos e suas características. Então ele começa, os compostos iônicos são aqueles que apresentam a ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos unidos por força de atração eletrostática, já que eu tenho cargas envolvidas aí, né, nesse processo. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. E aí ele coloca, primeiro, apresentam brilho metálico. Cuidado que, para falar de brilho metálico, eu estou falando especificamente de um metal. E aí, os metais possuem brilho metálico. Se eu estivesse falando de uma ligação metálica, eu até poderia falar em brilho metálico. Mas compostos iônicos, não necessariamente eles têm brilho metálico. Vamos dar um exemplo de um composto iônico que a gente vê todo dia. O NaCl, que é o famoso sal de cozinha. Ele não tem brilho metálico. Então, cuidado para não confundir ligação iônica com compostos ou confundir de fato com metal. Então, essa primeira aqui, ela está errada, ela está falsa. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Verdadeiro. Por quê? Já que eu tenho carga, já que eu tenho força, né, atração eletrostática entre esses elementos, entre esses átomos, isso é muito forte. Então, realmente, tenta derreter, né? Tenta fazer o seu sal passar do sólido para o líquido no fogão da sua casa. Você não vai conseguir, você vai precisar de temperaturas altíssimas para fazer isso ocorrer. Então, o número 2 está correto. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução. Verdadeiro. É aquela história. Pegar um potinho de sal no estado sólido e tentar ver condução de corrente elétrica, isso vai ser impossível. Agora, se você jogar esse sal na água e separar os íons, então eu vou pegar, né, montar aqui a reação para a gente poder só fazer uma análise rápida. Vou pegar, por exemplo, o meu NaCl no seu estado sólido, vou jogar esse sal na água para fazer, né, a dissociação dos íons. E aí agora, já que eu vou ter íons em solução, eu vou conseguir observar, né, essa boa condutibilidade elétrica. Cuidado que, óbvio, que dentro dos compostos iônicos vai ter aquele que vai conduzir mais, aquele que vai conduzir menos, mas em geral eles são bons condutores de corrente elétrica em solução.
são sólidos nas condições ambientes, né? 25 graus Celsius e 1 atm, verdadeiro. E aí, gente, eu sempre falo isso com os nossos alunos. Pensa nas coisas que a gente tem no dia a dia. Sal de cozinha, a gente vê a todo momento. Vocês nunca viram um sal líquido? Vocês nunca viram um sal? Você não chega lá no supermercado e fala assim, eu quero um sal gasoso. Não existe. Eu quero 1 litro de sal de cozinha. Você só acha composto iônico no estado sólido, a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, e pressão de 1 atm. São pouco solúveis em solventes polares como a água. Falso. Se a gente parar para analisar como os compostos iônicos eles são polares, já que eles têm cargas envolvidas, eles vão ser solúveis em água. Óbvio que vai ter aqueles que vão ter uma maior solubilidade e uma menor, mas em geral eles são extremamente solúveis em água. E aí, né, cuidado que ele quer a alternativa correta, mas ele podia pedir as incorretas. Então, cuidado, né, a Multivix é muito característica de fazer o texto todo, no final ele queria a incorreta e a gente foi lá e marcou a certa. Fizemos uma questão hoje na sala, o gabarito dela estava errado, porque quando eu fiz a primeira vez eu não prestei atenção, eu fui direto na certa e ele queria as incorretas. Então, cuidado, mas aqui ele quer as corretas, que são as alternativas, né, 2, 3 e 4, que nos dá aí como resposta a letra B. Então, gabarito dessa questão, letra B. Questão simples, só para fazer análise da ligação iônica, rapidinha de se resolver. E é um tipo de questão, Kézia, que é uma questão, assim, muito parecido, né? A UVV também gosta de cobrar questões com afirmativas. Bastante. E ela induz a gente ao erro constante. Isso aí. Então, a gente tem que ficar atento, né, nas perguntas, né, atento ao comando do texto. Vamos lá? Continuando agora com a questão de número 4. Mas antes, né, vamos tomar o nosso cafezinho. Olha só que coisa linda, tá? Nossa canequinha aqui. Questão de biologia, questão de número 4. Acompanhe na tela. Hemácias foram colocadas em uma solução de concentração desconhecida. Lembrando, pessoal, que hemácia é uma célula animal anucleada. Perfeito? Em uma solução de concentração desconhecida. Então, ele não sabe se essa concentração tem muito ou tem um pouco soluto, ok? Tendo, após um certo tempo, sofrido a hemólise. Olha só isso daqui, pessoal. Hemólise, lise, vem de quebrar, que é a mesma coisa que rompimento. Então, está falando que a minha hemácia, ela foi rompida. Então, se ela foi rompida, significa o quê? Que ela recebeu grande quantidade de líquido que ela foi inchando, até a membrana plasmática não aguentar e ela ser, né, ela romper, ok? E quem que rompeu? Quem que foi quebrado? A hemácia. Então, nós chamamos de hemólise. Preste atenção nesse esquema. Aqui eu tenho uma concentração, coloquei a minha hemácia aqui dentro, né? E essa concentração, ela possui aqui água, que é uma concentração, né? Como dentro da hemácia, como é uma célula, ela também possui água. Então, olha só, para ela sofrer hemólise, significa o seguinte, que dentro da minha célula, eu tenho que ter grande concentração de soluto em relação ao meu meio externo. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Quando a concentração ela é maior dentro da célula, a tendência da água ela é
entrar na célula. E ela vai entrar, e a minha hemácia ela vai inchando, e ela vai romper. Então, significa que a minha concentração está baixa. Então, nós chamamos que a minha hemácia está dentro de uma concentração hipotônica. Tá? Pouca concentração em relação ao meio. Então, o que acontece? A água ela vai o quê? Ela vai em direção aonde tem maior concentração. E a maior concentração é dentro da célula. Então, ela vai inchar, vai ficar túrgida e ela vai sofrer o rompimento da membrana. Então, eu posso já eliminar aqui a letra A, eu posso eliminar a letra B, tá? Olha a letra C. A solução em questão apresenta o quê? Olha só, ela apresenta hipotônica em relação à hemácia. A hemácia ela é hipertônica, ok? Então, gabarito aí, letra C de casa. A letra D a gente elimina porque isotônicas as concentrações são iguais. Então, a minha célula não vai ficar recebendo essa quantidade de água, então ela não vai inchar. E a letra E, ela é errada porque ele fala que ela é hipertônica. Significa que a minha concentração, ela deveria ter maior quantidade de soluto. Então, neste caso, a minha célula ia perder essa água. Então, gabarito aí, letra C. Lembrando que é uma questão, é um tema, né, que nós chamamos de transporte entre membranas, por osmose, um transporte passivo, sem gasto de energia. E é uma questão que a UVV e a EMESCAN adoram cobrar nos seus vestibulares, nas suas provas. Perfeito? Então é isso aí, questão número 4, resolvida para vocês. Vamos lá, gente. Questão 4 de Química. Com o passar do tempo, objetos de prata escurecem, perdendo seu brilho em decorrência da oxidação desse metal pelo contato com o oxigênio e com compostos, contendo enxofre, os chamados compostos sulfurados, gerando assim, sobre a superfície desses objetos de prata, uma camada insolúvel de sulfeto de prata, que é o Ag2S, de coloração azulada ou ligeiramente violácea, tornando-se preta com o passar do tempo. O H2S liberado na presença de oxigênio gasoso favorece a formação desse sulfeto de prata na superfície do objeto de prata de forma mais acentuada quando em contato direto com a pele. Pessoas que transpiram mais acabam acelerando o processo de escurecimento da prata metálica. Então é aquela coisa, quando a gente compra aí alguns objetos folheados a prata, ou a gente até compra alguma coisa achando que é prata e ele vai ficando preto. E aí é por causa desse processo de oxidação, que está ocorrendo aqui. E ele fala até no texto que às vezes, a gente observa que até o pescoço da gente vai pegando aquela marca do produto por causa desse processo de oxidação. Então tem a ver com a transpiração, os compostos que estão sendo liberados ali. Mas aí agora vamos para o comando da questão. Ele fala o seguinte: um dos responsáveis pelo escurecimento dos objetos de prata é o ácido sulfídrico, que ele me deu a fórmula dele aqui em cima, que é, o H2S. É o ácido sulfídrico que, ao reagir com a prata, forma o Ag2S, como indicado no texto anterior. A força intermolecular que une as moléculas do ácido e a ligação química que une os átomos do sal formado são, respectivamente. Primeira coisa, gente, falou de ligação química que une os átomos, eu estou falando das ligações interatômicas, ou seja, entre os átomos. E nós temos 3 ligações interatômicas: as iônicas, as covalentes e as ligações metálicas. E aí, seguinte, falou que é um sal,
eu só posso falar de uma ligação iônica, ligação que ocorre entre metal e ametal. Ligação forte, né, que tem transferência de elétrons. Então a gente já consegue eliminar algumas alternativas, porque como ele usa respectivamente, não posso falar de ligação de hidrogênio, de dipolo permanente, nem de dipolo permanente. Só me sobra A e B como resposta. Então tá vendo como usar a técnica de eliminação de questão é boa para questão objetiva? Porque antes eu tinha 5 alternativas, só que agora eu já eliminei 3, sobrou 2. Por mais que talvez eu tenha que fazer um chute nessa questão, a probabilidade de acertar agora, né, de 50%, tá um pouco maior, aí tá ao meu favor. E agora vamos avaliar qual é a força intermolecular entre as moléculas. E aí nas forças intermoleculares, nós temos a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, a dipolo induzido e a ligação de hidrogênio. Basicamente, nós temos essas 3, além da íon dipolo. E ele quer saber qual dessas interações tem no H2S. Se a gente parar para analisar, mesmo que eu não soubesse o que é um dipolo permanente, ligação de hidrogênio é quando eu tenho o hidrogênio ligado ao FON, a fluoroxigênio ou nitrogênio, que não é o caso dessa molécula, porque o hidrogênio aqui ele está ligado a um enxofre. Então, eu não posso falar de ligação de hidrogênio. Me sobraria, por eliminação, um dipolo permanente. Mas vamos lembrar rapidinho o que é um dipolo permanente. Quando a gente faz a avaliação da molécula do ácido sulfídrico, a gente tem o enxofre ligado covalentemente com o hidrogênio, sobrando 2 pares de elétron. Ok? Se a gente for fazer uma análise vetorial novamente nessa molécula, eu vou ter 2 vetores entrando nessa molécula, né? Porque o enxofre ele é mais eletronegativo, mesmo que pouco, em relação ao hidrogênio. E eu tenho 2 vetores dos pares de elétrons livres, ou seja, o meu Mi resultante aqui, ele é diferente de 0. Essa molécula é uma molécula polar. E a interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente acontece em moléculas polares, diferente do dipolo induzido que ocorre em moléculas apolares. Concluindo de fato, então, que o gabarito dessa alternativa é a letra B. Beleza? Então, cuidado, porque ligação química envolve muito geometria, polaridade, interação intermolecular, né? Interação intramolecular ou interatômica. Chegamos ao momento agora tão esperado da nossa quarta ON, que são as questões discursivas. Pessoal, as questões discursivas das instituições particulares de medicina aqui do estado, elas gostam que o aluno ele seja bem objetivo. Então, ficar atento ao comando da questão, muita atenção. Se ele está pedindo, cite a estrutura, nomeie, classifique, é basicamente o que você vai fazer. Você não vai ficar ali dando volta, justificando, nada disso. Ele não quer saber que você sabe escrever um texto. Ele quer que você seja pontual. Então, muita atenção nos comandos das questões discursivas. Principalmente quem vai fazer EMESCAN. EMESCAN, a Fundep, ela coloca o comando, geralmente até em negrito, para você não cair em pegadinhas. Vamos lá? Questão número 5. Uma questão que fala do processo de espermatogênese. Galera, olha só, processo de espermatogênese é o processo de formação dos espermatozoides. Beleza? Então, como que o espermatozoide ele é formado? Lembrando que o espermatozoide ele é uma célula haploide, tem a metade da carga genética. Vamos lá então? Então repare que aqui eu tenho a minha gonia, que é a minha espermatogônia,
ok? Que nós chamamos de gonia, e ela aqui é uma célula diploide, ok? Significa, então, que ela possui 46 cromossomos, né? Nós, seres humanos, né, temos 46 cromossomos, 23 proveniente do pai, que vem pelo espermatozoide, e 23 proveniente do óvulo da mãe, ok? Essa união forma uma célula ovo chamada zigoto, que contém 46 cromossomos. E aí, essa espermatogônia vai passar pelo primeiro processo meiótico, que nós chamamos de meiose 1, formando aqui o espermatócito primário, também o quê? Diploide. Esse espermatócito primário vai continuar sofrendo a divisão meiótica, chegando então na meiose 2. Da meiose 2, o espermatócito secundário, ele vai dar origem a espermátides, ambos aqui com a metade do material genético, que nós chamamos a meiose 2, ok? Lembrando que o processo meiótico é um processo reducional e equacional. Ele tem como objetivo reduzir a carga de material genético para a formação de gametas, seja espermatozoide ou seja óvulo, ok? Essa espermátide, então, vai passar a ser transformada em espermatozoide. Então, aqui no final, eu vou ter 1, 2, 3, 4 células também haploides. Perfeito? Vamos ver o comando da questão. Letra A. Considerando a formação de 4 espermátides. Se eu tenho 4 espermátides, tá? Eu vou ter no final 4 espermatozoides, ok? A partir de um espermatócito primário. Repare que o meu espermatócito primário, ele é o quê? Ele é diploide. Significa que o espermatócito primário, para virar espermátide, ele tem que passar pela meiose 2. Qual tipo de divisão celular possibilita essa formação? Então, de espermatócito primário para espermátide, qual é o processo de divisão celular que ocorreu ali? Então, a resposta aqui, tá? Você vai colocar divisão celular, meiose. Divisão celular. Ele não perguntou a etapa, ok? Divisão celular, meiose. Aí ele continua. Considerando quaisquer mutações numéricas, quantos cromossomos existem em um núcleo de um espermatozoide humano? Olha aqui, ele não é haploide. A gente viu que haploide é a metade. Então, se nós, temos 46 cromossomos, significa que a minha espermatogônia, olha aqui, ela tem quantas? Ela não é 2N? Então, ela tem 46. Então, se ela vai virar espermátide, ela vai ter a metade de 46, que é quantos? 23. Então, a resposta sua aqui, número de cromossomos, 23. Perfeito? Questãozinha aí, com resposta curta, mas bem conteudista. A letra B, ela aborda o seguinte: qual o principal evento que ocorre nas seguintes etapas? Então, ele quer saber primeiro na anáfase 1. Lembrando que essa etapa 1 significa que é na meiose 1. A palavra ana vem de separação. Então, o que ocorre de importante na anáfase 1? Isso daqui tem macete. Aqui, separação dos
cromossomos homólogos. Ou seja, cromossomos iguais. Lembrando que o cromossomo, vou fazer um desenho para vocês. Vocês vão se reparar assim, ó, ele vai ter, ó, 4 perninhas. Ok? Já a cromátide, que ocorre na anáfase 2, ocorre a separação, ó, das cromátides irmãs. E a cromátide irmã, ela tem como característica, quando ela está fazendo o processo, passando pelo processo de anáfase, ela tem um formato de V ou de L. Então, você consegue reparar a diferença de uma cromátide de um cromossomo, ok? E aí a gente responde. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Já na anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Perfeito? Questãozinha aí discursiva de biologia, super tranquila, mas é uma questão conteudista. Tá? Aproveito para informar e lembrar que após Carnaval, no dia 7 de março, a gente vai estar abrindo as matrículas do curso online intensivo para UVV, Multivix, EMESCAN, FAESA e UNESC. Então, você de Linhares, Colatina, São Mateus, né? Você também aqui da Grande Vitória, que quer ter um curso de excelência, quer ter aprovação em medicina agora em maio, essa é a sua oportunidade, ok? Agora, para a gente finalizar, né, aqui a nossa live, a nossa parte de química, vamos para a questão número 5, né, uma questãozinha discursiva que vai envolver aí vários assuntos, bem parecido com o que ocorre na UVV, porque como a UVV tem letra A, B e C, dá para cobrar uma gama, né, de versos de conteúdo dentro da mesma questão. É o que aparece nessa questão aqui. Então, ele fala o seguinte: a partir da distribuição eletrônica, além de ser possível saber o grupo e o período em que se formaram, o grupo e o período em que os elementos se encontram na tabela periódica, pode-se também saber o tipo de ligação que eles formam entre si. Considerando os elementos A, B e C, com o número atômico, respectivamente, 19, 35 e 38, responda ao que se pede. Primeira coisa, ele quer a configuração eletrônica dos 3 elementos. Vamos agora para a organização. Isso é uma questão discursiva. Sempre na questão discursiva eu preciso, de fato, mostrar para quem está corrigindo que eu sei o que eu estou fazendo e ter organização. Porque se tiver muito bagunçado, eu vou corrigir outra, vou, né, passar para frente. Então, eu quero a distribuição eletrônica. Primeiro do elemento A, então eu vou indicar, né, qual é o primeiro elemento que eu estou fazendo a distribuição eletrônica, o elemento A, que tem escrito ali que ele tem um número atômico 19. Ou seja, vou lá no meu diagrama de Linus Pauling e vou fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 19. Vou fazer do elemento B, que já tem um número atômico 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Tô fazendo aqui na colinha, né, gente, para não pular nenhum aqui e dar errado, não. Se a gente contar, tem 35. E, por último, o elemento de número atômico 38. Então, vou lá a mesma coisa, que é muito parecido com 35, só que eu vou ter que acrescentar mais elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, opa, é um D e não um P, vou botar bonitinho, 3d10, 4p6, 5s2. Então, eu fiz de uma forma clara, organizada, mostrando de quem é o elemento A, o elemento B e C e assim por diante. A
As provas das universidades particulares aqui do estado, todas elas apresentam tabela periódica. Então eu poderia simplesmente agora, né, que ele pergunta aqui, com base nas configurações, diga que grupo e período pertencem cada um desses 3 elementos. Eu iria na tabela, procurar quem é 19 e achar. Bem provável que essa questão, ela era de uma prova que não tinha tabela periódica. Então eu tinha que só pela distribuição eletrônica fazer essa análise. E a gente consegue fazer isso, né? A gente tem como olhar na tabela periódica pelo elemento, o elétron, né, melhor dizendo, da camada de valência, falar de fato em qual período e em qual família está aquele elemento. Então, se eu falar do elemento A, e se eu, né, for consultar na tabela periódica ou só olhar pela distribuição eletrônica, eu já sei que esse elemento ele está no 4º período e ele é um elemento do grupo 1, que são os metais alcalinos. A questão não pediu isso tudo, eu só estou fazendo para a gente fazer uma revisão. Se eu colocasse só grupo 1, estava certo. Se eu colocasse só metais alcalinos, também estava certo. O elemento B, a gente vê que a distribuição eletrônica dele termina em 4p5. Ou seja, ele também está no 4º período. Só que agora, na camada de valência dele, ele tem ao todo 7 elétrons. Então, ele é um elemento que está no grupo 17, que são os halogênios. E, por último, o elemento C, que termina com 5s2, ou seja, 5º período. E ele tá, né, como ele termina com S2, ele tá no grupo 2, ou os alcalinos terrosos, né, os famosos metais alcalinos terrosos. Então, eu poderia, ou de fato, colocar o nome do grupo, ou de fato indicar, né, pelo número aí o grupo, ok? Letra C. Ele fala o seguinte, qual será a fórmula do composto binário formado entre os elementos A e B? E aí, cuidado, que eu já vi aparecer isso em prova da UVV, que tem a tabela periódica. Ele não quer que você vá na tabela procurar quem é o elemento A e procurar quem é o elemento B. Você vai ter que usar, de fato, na fórmula, o elemento genérico que ele está dando, que é A e B. Então, eu vou ter o elemento A e vou ter o elemento B, que a gente já identificou aqui em cima, que o elemento B, ele é um halogênio, ou seja, ele tem um NOx de -1. E o elemento A é um metal alcalino, está no grupo 1, ou seja, ele quer perder um elétron, ele tem um NOx +1. Fazendo aí, né, a nossa regra do escorregador, invertendo os NOx, eu vou ter como fórmula AB. Lembra que como isso é, deixa eu escrever mais bonitinho aqui, como isso é uma discursiva, é bem provável que você não precise responder isso aqui no seu gabarito final. Isso aqui você fez lá no rascunho e trouxe a sua resposta, né, só mostrando de fato que é AB. E ele pergunta qual é o tipo de ligação. Metal alcalino com halogênio é metal com ametal, ou seja, isso é uma ligação do tipo iônica. E por último, ele vai para a letra D. Qual será a fórmula do composto binário formado entre o elemento B e C? E qual é o tipo de ligação? Elemento B, a gente acabou de usar ele, a gente viu que ele tem um NOx -1. O elemento C, ele é um alcalino terroso, ele está no grupo 2, ou seja, ele tem um NOx 2+. Aí eu vou lá fazer minha regra do escorregador. Aí eu vou, coloco bonitinho desse jeito, B2C, e saio feliz da vida. Quando eu pego lá a minha nota, ou quando eu for fazer a correção, eu vejo que isso aqui está errado. Por quê? Na química, os cátions, né, os íons de carga positiva, eles sempre vêm primeiro. Então, a fórmula desse composto é CB2, indicando que o C é do cátion e o B é do ânion. E ele pergunta também qual é o tipo de ligação. A gente viu que o elemento B, ele é um halogênio, ametal. O elemento
C é o metal alcalino terroso, ou seja, aqui também nós temos uma ligação do tipo iônica. Então, no gabarito, de fato, nós teríamos como resposta somente isso e como resposta somente isso. Isso aqui tudo a gente fez lá no rascunho, né, para poder montar as nossas fórmulas, mas como resposta final no gabarito, a gente vai apresentar somente essa parte da resposta, sem justificar nada, porque ele não está pedindo justificativa, sem falar nada. Só mesmo seguir o comando da questão e, né, responder aí. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí a parte de química, né? Semana que vem, né, na próxima semana pós-carnaval, traremos aí um assunto novo. Se vocês quiserem deixar a sugestão aí no chat ou até na página do Instagram do RM, né, do que vocês gostariam de ver aí no nosso próximo encontro da quarta ON de Química, estou aí aberta a receber as mensagens de vocês, tá bom? No mais, bom carnaval, divirtam-se, bons estudos e até o nosso